Muito bem, nós vamos continuar então o nosso estudo sobre o projeto político-pedagógico. Nós vimos as 3 etapas principais, que é o marco referencial, diagnóstico e a programação. Vimos que o marco referencial ele é feito mais ou menos em torno de 3, 4, 5 anos. O diagnóstico ele é atualizado anualmente e a programação também anualmente. O marco referencial subdividido em situacional, filosófico, operativo, ou seja, situacional onde estamos, né, país, mundo, realidade, sociedade, bairro, cidade, escola. Um marco filosófico para onde queremos ir, aí diante desta realidade aqui situacional, aonde eu quero ir, né, que é o marco filosófico. Eu quero uma sociedade mais justa, eu quero, por exemplo, menos desemprego, eu quero uma educação de mais qualidade, aqui é para onde eu quero ir. E o marco operativo está associado à dimensão pedagógica, administrativa e comunitária da escola. Então essa parte aqui é a parte doutrinária, marco referencial. E o diagnóstico, que nós vamos ver agora, e a programação. Muito bem. Bom, o diagnóstico que nós estamos falando aqui, ele também tem que ser nas 3 dimensões: pedagógica, administrativa e comunitária. Então eu tenho que ver, vou marcar aqui, né, para a gente chamar a atenção, a gente tem que ver nessas 3 dimensões como está a nossa escola. Por exemplo, na relação com o pedagógico, o IDEB, né, a evasão, como é que está a proficiência, a parte disciplinar poderia estar na parte pedagógica também, toda a dimensão que envolve o pedagógico. Então a gente vai avaliar aqui, a gente pode fazer um formulário para fazer um levantamento, né? O número de alunos, quantos entraram, né? Quantos alunos a escola perdeu, aí vamos ter que saber por que está perdendo ou por que está ganhando. Administrativo, a gente vai ver a estrutura da escola, laboratórios, né? A parte administrativa, direção, organização, organograma, tudo isso aqui é avaliado aqui. E comunitária, a relação da escola com a comunidade, com os pais, com a comunidade mais ampla, né? A relação professor-aluno, tudo entra no aspecto comunitário aqui dessa nossa, deixa eu botar aqui a minha lunetinha, da nossa escola. Quanto mais detalhado for o diagnóstico, melhor, com mais facilidade vamos poder fazer a intervenção. Então, atentar aqui para o diagnóstico, tá? Muito bem. Programação é o passo seguinte. Se eu já tenho, vou até aumentar aqui um pouco o zoom. Se eu já tenho o diagnóstico, tenho o marco referencial, agora eu vou partir para ações concretas. Ó, aqui está uma definição, ó. Vou marcar aqui, sublinhar aqui, ó. Programação, quando a gente fala de programação, é o conjunto de ações concretas assumido pela instituição naquele espaço de tempo previsto no plano. Então, o que eu vou fazer nesses próximos 4 anos, né, para superar as dificuldades identificadas no, deixa eu escrever aqui no referencial, aqui no diagnóstico, mas também tendo como referência o meu marco referencial, que é o meu ideal, marco referencial, que ali eu tenho o ideal, o que eu quero, onde eu quero chegar, né? Então a programação está associada a essas 2 instâncias do nosso planejamento, que é o diagnóstico, o marco referencial. Primeiro eu faço o marco referencial, depois o diagnóstico, para então fazer a programação, que é as ações concretas. Essa programação, ela tem ações concretas e tem as linhas de ação. Vamos diferenciar isso aqui, bem, não é tão complicado. Aqui temos atividades permanentes na linha de ação, orientações gerais, políticas que a gente possa adotar para atender a essas necessidades identificadas aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, atividades permanentes, orientações gerais, políticas que possam de alguma forma interferir. Por exemplo, a questão de pontualidade, de controle de entrada de alunos, tudo isso aqui em políticas, orientações gerais, que faz parte também da programação. As ações concretas são, na verdade, o que a gente precisa fazer, por exemplo, para melhorar a proficiência dos alunos, melhorar as notas dos alunos. Então, o que eu preciso fazer?
O que eu preciso fazer para reduzir a infrequência da escola? Então, o que? Claro, então é bom quando eu vou fazer isso aí, fazer uma tabelinha, né? Em que eu possa colocar isso aqui no plano, né? Então, quer dizer, qual é o público-alvo da ação, quem são os responsáveis pela ação e o que eu vou fazer, por que eu vou fazer a justificativa, né? Para atender o quê? Aí eu vou dizer, para atender essa necessidade aqui, ó, né? Essa necessidade aqui, ó, né? Então, porque quando tem que ter um prazo, tenho que estabelecer prazos, datas para isso, e onde vai ser feito, né? Onde? E aí outras questões que você pode responder fazendo uma planilha assim, mais ou menos assim. Você pode colocar cada uma dessas questões. Quer ver? Vou tentar fazer aqui bem rápido, ó. Vou botar aqui, para cá, para cá, para cá e para cá, para cá. Então vamos lá. Eu estou fazendo aqui. Vamos botar aqui a minha tabela. Minha tabela aqui. Então tá, eu faço uma tabela e aí eu posso, por exemplo, pegar aqui o que, né? Bota aqui o que. Vou botar o que aqui desse lado aqui. O que eu vou fazer? Que ação concreta eu vou fazer? Né? Onde? Né? Quando? Por quê? E ainda posso colocar em outra linha a questão dos responsáveis, né? Responsáveis, eu posso colocar aqui também nessa tabelinha aqui, ó, responsáveis. Ou seja, quem vai ficar responsável por fazer essa ação, atender essa ação. Então, fazendo uma tabela, você consegue organizar, né, a sua programação. Claro, você pode ter um espaço só para as linhas de ação que você vai estabelecer. Essas linhas de ação também podem ter o porquê, o quando, né? Você pode fazer uma tabela de linha de ação com essas mesmas questões aqui e uma de ações concretas também. Tá? Então, sempre lembrando que essa programação aqui, deixa eu colocar aqui, essa programação, ela sempre vai estar associada ao marco referencial, que é a minha doutrina, ao meu ideal que eu sonhei, que eu projetei, e o diagnóstico também que eu fiz, que me fez ver as necessidades identificadas. Com base nessas duas etapas eu faço a programação, ok? Então vamos lá, vamos passando. Então vamos para aqui, tá? Já expliquei isso aqui. Muito bem, então para fechar, vamos lá. O projeto político-pedagógico, vou dar um zoom aqui. O projeto político-pedagógico da nossa escola, ele vai ter um marco referencial primeiro, é a primeira parte. Primeiro, por que não o diagnóstico? Não, eu vou começar vendo o ideal, né? O ideal, que é a parte doutrinária, a parte, digamos, de princípio, marco referencial, a referência. Então eu vou nessa referência, eu vou ter aqui, ó, o marco situacional, filosófico, operacional, fazendo parte aqui desse mesmo momento aqui. Então, por exemplo, aqui e aqui, como eu vi, situação do mundo, do país, da cidade, do estado, da educação, aqui nesse breve diagnóstico. Aqui não é o diagnóstico da escola, é um diagnóstico geral. Aí o marco filosófico é onde eu quero chegar, qual o meu ideal de sociedade, de humanidade, de educação, tudo aqui isso aqui. E o operacional é a parte realmente que tem a ver com essas três dimensões aqui, ó. Dimensão pedagógica, dimensão administrativa, dimensão comunitária. Então eu vou fazer o que? Deixa eu marcar aqui. Opa, peraí, só um instantinho, vamos apagar isso aqui. Esse aqui. Eu vou, por exemplo, estabelecer aqui na dimensão pedagógica o que eu acho que é ideal. O que eu acho que é ideal, por exemplo, em termos de avaliação, em termos de currículo, né? No caso daqui da dimensão comunitária, o que é ideal em termos de relação professor e aluno, em relação escola responsáveis e pais, escola e comunidade mais ampla. Aqui no marco operacional, na parte administrativa, qual é a melhor gestão
qual a melhor forma para gerir a escola de maneira que esteja de acordo com essa referência geral aqui de ideias filosóficas para atender, mudar esse mundo aqui que eu estou vislumbrando aqui. Então, essas 3 dimensões aqui faz parte desse, tem que ser visto no marco operacional. Bom, então aí eu vou fazer um projeto, né? Vamos escrever um projeto. Então começa o projeto com uma pequena e breve descrição da escola, histórico da escola, onde ela se situa, quando ela foi fundada e tal, e tal, e tal. Depois você parte para o marco referencial, né? Que eu vou fazer aqui, vou duplicar isso aqui, ó, duplicar isso aqui, ó. Vem para cá. Então eu venho aí trabalho o marco referencial com todos esses itens aqui, e depois eu venho para o diagnóstico, que eu vou fazer, quanto mais detalhado e profundo melhor, e a programação com as ações concretas, as linhas de ação que eu vou estabelecer. Esse aqui seria o meu sumário, né, poderia dizer, desse projeto. Vamos botar aqui, ó, sumário. Opa, deixa eu botar aqui de novo. Sumário. Então esse seria o sumário aqui do meu trabalho, né, do meu projeto. Eu começo com a identificação da escola, um breve histórico da escola, onde ela se situa, etc. Aqui vem o marco referencial com essas partes aqui da situação, do ideal de sociedade, humanidade, de educação, de justiça social, daquilo que você quiser colocar. Depois vem o diagnóstico da escola, mais detalhado possível, e depois vem a programação. Esse é digamos aqui, o croquis do nosso projeto político-pedagógico. Gente, eu espero ter ajudado vocês com essa dica, espero ter sido mais rápida, né? Acho que não foi tão rápida assim. Um grande abraço a todos, até a próxima.